Você já parou para pensar no que realmente significa se converter? Não estou falando de melhorar um pouquinho, de fazer algumas mudanças superficiais na sua rotina espiritual ou de prometer que vai rezar mais. Estou falando de uma ruptura total, de uma mudança tão profunda que divide sua vida em antes e depois. É exatamente isso que celebramos no dia 25 de janeiro, a festa da conversão de São Paulo. E esse dia não pode passar despercebido na sua vida. A Igreja não celebra apenas a queda dramática de Paulo do cavalo no caminho de Damasco. Ela celebra a transformação completa de um homem que estava indo em uma direção e, de repente, rompeu com tudo e começou a caminhar em outra. Santa Teresa d'Ávila, essa mestra incomparável da vida interior, nos ensina que a verdadeira conversão raramente acontece com estardalhaço ou barulho externo. Ela acontece no silêncio profundo da alma, naquele lugar secreto onde a sua vontade finalmente se rende à verdade de Deus. E sabe o que é mais impressionante? Santa Teresa viveu isso na própria pele. Ela passou anos em uma religiosidade morna, superficial, fazendo as coisas por costume, até que um dia, diante de uma imagem de Cristo flagelado, algo se rompeu dentro dela. Não foi apenas emoção passageira, não foi apenas um sentimento bonito que passou em alguns dias. Foi uma decisão espiritual tão profunda que mudou completamente o rumo da sua existência. Você está disposto a viver isso também? Está disposto a deixar que este dia 25 de janeiro marque verdadeiramente um novo começo na sua vida? Porque se você entrar neste dia com seriedade, se você realmente abrir o coração para o que Deus quer fazer, você pode sair daqui completamente diferente. Não por causa de uma emoção temporária, mas por causa de uma decisão firme que vai ecoar na eternidade. Muita gente confunde conversão com entusiasmo passageiro. Você já viu isso, não é? Alguém participa de um retiro, volta cheio de fervor, promete 1000 coisas, e dali a 2 semanas já voltou para a vida de sempre. Santa Teresa conhecia bem essa armadilha. Ela dizia que muitas almas se enganam achando que estão convertidas porque tiveram um momento emocionante de oração ou porque choraram durante uma missa. Mas conversão verdadeira não é sobre emoção, é sobre direção, é sobre a sua vontade mudar de rumo. São Paulo caiu uma vez no caminho de Damasco, mas depois dessa queda, ele se levantou caminhando em uma direção completamente oposta à que estava indo. Essa é a conversão que permanece. Essa é a conversão que transforma. Você quer saber se está realmente convertido? Olhe para a direção em que sua vida está indo, para onde seus desejos te levam, para onde suas escolhas diárias estão te conduzindo. A questão não é se você teve um momento bonito de oração ontem ou se sentiu algo especial durante a adoração na semana passada. A questão é: sua vontade mudou de direção? Você está caminhando para Deus ou está apenas fazendo movimentos circulares em torno de si mesmo? Santa Teresa era radical nisso. Ela dizia que não adianta ter 1000 consolos espirituais se a sua vontade continua amarrada aos mesmos apegos, aos mesmos pecados, às mesmas mediocridades de sempre. O dia 25 de janeiro existe justamente para nos fazer essa pergunta incômoda, essa pergunta que muitos de nós evitamos. Para onde minha vida está realmente indo? E se você tiver a coragem de responder com sinceridade, se você permitir que Deus mostre a verdade sobre a direção da sua vida, então este dia pode ser o marco que você tanto precisa. Mas é preciso coragem para olhar de verdade. É preciso humildade para admitir que talvez você esteja apenas andando em círculos. A liturgia da Igreja não é um acidente. Cada festa, cada solenidade, cada memória tem um propósito divino. Quando a Igreja coloca diante de você o dia 25 de janeiro como a festa da conversão de São Paulo, ela está abrindo uma janela de graça. Santa Teresa acreditava profundamente nisso. Ela entendia que Deus age de modo especial quando a alma responde aos chamados concretos que a Igreja oferece. Não é superstição, não é mágica. É simplesmente o modo como Deus estabeleceu que a graça fluiria através dos tempos e das estações litúrgicas. E quando você ignora esse dia, quando deixa o 25 de janeiro passar como mais um dia qualquer,
você está fechando uma porta que Deus queria abrir na sua vida. Você está desperdiçando uma oportunidade que talvez não volte tão cedo. Pense comigo. Quantas vezes você deixou passar dias importantes no calendário litúrgico, sem ao menos perceber? Quantas vezes você viu uma solenidade chegar e ir embora sem que ela tocasse minimamente a sua vida? E aí você reclama que a sua espiritualidade está seca, que você não sente Deus perto, que parece que nada acontece. Mas você já parou para pensar que talvez o problema seja justamente esse? Que talvez você esteja deixando passar as oportunidades que Deus coloca no seu caminho? São Paulo nos diz de forma clara e direta: hoje é o dia da salvação, não amanhã, não quando você se sentir mais preparado. Hoje, agora. Este momento é favorável. E o dia 25 de janeiro é um hoje privilegiado, um agora carregado de graça. Mas essa graça precisa ser recebida. Ela não vai te invadir contra a sua vontade. Santa Teresa viveu momentos de grande aridez espiritual ao longo da sua vida. Houve períodos em que ela sentia que suas orações não passavam do teto, em que tudo parecia seco e sem vida. Mas ela aprendeu uma lição fundamental. Deus está sempre agindo, mesmo quando você não sente nada. E há momentos específicos, tempos determinados, em que ele age de forma ainda mais intensa. A liturgia marca esses tempos. O calendário da igreja não é apenas uma tradição bonita, é uma sabedoria milenar sobre como Deus se comunica conosco através do tempo santificado. Quando você entra conscientemente no dia da conversão de São Paulo, quando você diz a Deus que está disponível, que está aberto, que quer responder a esse chamado específico, algo acontece. Você pode não sentir nada extraordinário no momento, mas na eternidade, esse sim que você deu reverbera de um modo que você nem imagina. Então não deixe este dia passar em branco. Não trate o 25 de janeiro como mais uma data qualquer. Você tem nas suas mãos uma oportunidade concreta de mudar. Não espere uma voz do céu, não espere um sinal miraculoso. Deus já te deu o sinal. Ele colocou este dia no calendário da igreja. Ele está te chamando através da liturgia. A questão agora é: você vai responder? Você vai abrir o coração? Santa Teresa diria: não desperdice as visitações de Deus. Quando Ele bate a porta, abra. Porque pode ser que, se você deixar passar, essa porta demore a ser batida novamente. E a vida é curta demais para desperdiçar as janelas de graça que Deus abre diante de você. Este é o seu momento. Este é o seu dia. Não deixe passar. Agora vamos ao que você precisa fazer concretamente. A primeira coisa, e talvez a mais difícil, é calar. Silenciar. Parar de falar, parar de explicar, parar de se justificar diante de Deus. Santa Teresa era firme nesse ponto. Deus não fala em almas cheias de ruído interior. Ele não consegue se fazer ouvir quando você está constantemente se defendendo, se explicando, construindo narrativas sobre por que você é do jeito que é. O silêncio verdadeiro não é apenas ausência de palavras, é ausência de justificativas. É aquele momento em que você para diante de Deus completamente despido, sem máscaras, sem desculpas, sem tentativas de parecer melhor do que você é. E aí, nesse silêncio profundo, você faz a oração mais corajosa que existe. Senhor, mostra-me a verdade sobre mim. Você tem ideia do que está pedindo quando faz essa oração? Não é uma oração confortável. Não é uma daquelas orações bonitas que a gente faz esperando se sentir bem depois. É uma oração perigosa, porque Deus pode realmente responder. E quando Ele mostra a verdade sobre você, essa verdade pode doer. Pode revelar coisas que você preferia não ver. Pode desmontar a imagem que você construiu de si mesmo ao longo dos anos. Santa Teresa passou por isso. Ela conta nos seus escritos como, em certos momentos de oração profunda, Deus a colocou diante da verdade sobre suas fraquezas, seus apegos, suas ilusões, e doeu. Mas foi exatamente essa dor que permitiu a transformação real. Porque você não pode mudar aquilo que você não reconhece. Você não pode se converter de algo que você insiste em negar. Então, hoje, neste dia 25 de janeiro,
Reserve alguns minutos. Não precisa ser muito tempo, mas precisa ser verdadeiro. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho com Deus. Pode ser diante do Santíssimo, pode ser no seu quarto, pode ser em qualquer lugar onde você consiga realmente se concentrar. E aí, simplesmente diga: Senhor, mostra-me a verdade sobre mim. E depois cale. Não tente dirigir a oração. Não tente conduzir Deus para onde você quer que Ele vá. Apenas fique ali, aberto, receptivo, esperando. E se vierem pensamentos desconfortáveis, se vierem lembranças que você preferia esquecer, se vier à tona algum pecado que você estava tentando minimizar, não fuja. Não comece a se defender nem na sua própria mente. Apenas olhe. Apenas reconheça. Apenas deixe que a verdade seja verdade. E aqui está o ponto crucial. Você não está fazendo isso para se sentir mal consigo mesmo. Você está fazendo isso para se libertar. Santa Teresa dizia que a verdade liberta, mesmo quando dói. Porque enquanto você vive na ilusão, enquanto você se esconde atrás de justificativas e racionalizações, você fica preso. Mas quando você tem a coragem de olhar para a verdade, quando você reconhece diante de Deus quem você realmente é, com todos os seus defeitos e fragilidades, aí sim a graça pode agir. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele precisa que você seja verdadeiro. E o silêncio que você vai fazer hoje, essa oração simples e profunda, pode ser o início de uma transformação que você nem imagina. Mas você precisa ter coragem. Precisa enfrentar a verdade. Não fuja, não se defenda, apenas escute o que Deus quer te mostrar. Por que a verdade dói tanto? Por que é tão difícil olhar para nós mesmos sem filtros? Santa Teresa entendia perfeitamente isso. Ela ensinava que a verdade interior quase sempre dói, porque desmonta as ilusões que nós construímos sobre nós mesmos. Nós passamos a vida toda criando uma imagem, uma narrativa sobre quem somos. Essa narrativa geralmente é bem arrumada, bem explicada. Nós temos justificativas para tudo. Temos razões para cada falha, desculpas para cada pecado, explicações para cada fraqueza. E essas justificativas nos dão uma falsa sensação de segurança. Elas nos permitem olhar no espelho e pensar que, no fundo, estamos bem, que não somos tão ruins assim, que estamos no caminho certo. Mas quando Deus entra com sua luz, quando Ele mostra a verdade nua e crua, todas essas construções desmoronam. E isso assusta, porque significa perder as falsas seguranças nas quais você se apoiava. São Paulo ficou cego antes de enxergar de verdade. Pense nisso. Ele estava tão certo de que estava no caminho certo, tão convencido de que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos, que foi preciso uma intervenção dramática. Deus o derrubou, o deixou cego, tirou dele todas as certezas nas quais ele se apoiava. E só depois, no escuro, despojado de todas as suas seguranças anteriores, é que Paulo pôde realmente enxergar. A conversão verdadeira sempre passa por algum tipo de cegueira. Sempre passa pela perda de falsas certezas. Você precisa perder aquilo que pensava que sabia sobre si mesmo para poder descobrir quem você realmente é aos olhos de Deus. Santa Teresa viveu esse processo de forma intensa. Ela conta que durante anos viveu uma vida religiosa que era, na verdade, medíocre. Ela estava no convento, rezava, cumpria as obrigações, mas sua alma estava dividida. Ela queria agradar a Deus, mas também queria agradar as pessoas. Queria ser santa, mas também queria ser admirada. Queria se entregar a Deus, mas também queria manter certos confortos e seguranças. E ela tinha justificativas para tudo isso. Achava que estava bem, que estava equilibrando as coisas de forma adequada, até que Deus a colocou diante da verdade. E essa verdade doeu profundamente. Ela viu que estava vivendo em uma ilusão, que sua vida espiritual era muito mais superficial do que ela imaginava. Mas foi exatamente essa dor que a libertou. Foi ao reconhecer a verdade sobre sua mediocridade que ela pôde finalmente buscar a santidade de verdade. Então não tenha medo da dor que vem com a verdade. Essa dor é diferente da dor destrutiva.
É uma dor que cura, uma dor que purifica. Quando você perde suas falsas seguranças, quando suas ilusões são desfeitas, pode parecer que você está perdendo tudo. Mas na verdade você está ganhando. Está ganhando a oportunidade de construir sua vida sobre a verdade, não sobre mentiras confortáveis. Está ganhando a chance de conhecer quem você realmente é e de se entregar a Deus de forma autêntica. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria confortável. Disse que libertaria. E liberdade sempre vale a pena, mesmo quando o preço é a dor de ver nossas ilusões desmoronarem. Deixe que aconteça. Deixe que a verdade doa, porque do outro lado dessa dor está a liberdade que você sempre buscou. Agora vem a segunda coisa que você precisa fazer neste dia 25 de janeiro. Escolher uma renúncia concreta. E antes que você comece a pensar em algo vago ou genérico, pare. Santa Teresa não aceitava esse tipo de espiritualidade nebulosa. Ela era extremamente prática. Quando ela falava em renúncia, ela falava de algo específico, algo que você pode nomear, algo que dói quando você abre mão. Conversão sem renúncia é teatro espiritual. É fingimento. É aquela religiosidade que faz você se sentir bem consigo mesmo, mas não muda absolutamente nada na sua vida. Você já conhece pessoas assim, não é? Talvez você mesmo já tenha sido assim. Pessoas que falam muito sobre Deus, que participam de tudo, que postam versículos bonitos nas redes sociais, mas na prática, no dia a dia, não abandonam nada. Continuam com os mesmos pecados, os mesmos vícios, os mesmos apegos desordenados. Santa Teresa era firme nesse ponto porque ela sabia por experiência própria. Durante anos ela tentou servir a Deus sem renunciar a certas coisas. Queria ter um pé no mundo e outro em Deus. Queria a santidade, mas sem o sacrifício. E isso não funciona. Simplesmente não funciona. Chega um momento em que você precisa escolher, precisa abrir mão de algo concreto. E esse algo precisa ser escolhido hoje, não amanhã. Não quando você se sentir mais forte, não quando for mais conveniente. Hoje, agora, este é o momento. Santa Teresa dizia que as almas que ficam adiando a renúncia, que sempre têm uma desculpa para não fazer hoje o que precisa ser feito, nunca saem do lugar. Ficam girando em círculos, sempre prometendo, sempre adiando, mas nunca realmente mudando. Então, o que você vai renunciar hoje? Seja honesto consigo mesmo. Você sabe muito bem o que é. É aquele pecado que você comete repetidamente e depois se arrepende, mas continua voltando para ele. É aquele apego que você sabe que está te afastando de Deus, mas você insiste em manter. É aquela atitude que você sempre racionaliza, sempre justifica, sempre explica por que não é tão grave assim. Você sabe o que é. E hoje é o dia de dizer basta. Não é um basta fraco, cheio de ressalvas e condições. É um basta definitivo. É olhar para aquilo que está te prendendo e dizer: Senhor, eu renuncio a isto por amor a vós. E perceba, não é por medo do inferno, não é para ganhar alguma coisa, não é para se sentir melhor consigo mesmo. É por amor. É porque você entendeu que esse amor de Deus merece uma resposta concreta. E essa resposta é a renúncia. Pode ser algo que aos olhos dos outros pareça pequeno. Santa Teresa ensinava que Deus não mede a renúncia pelo tamanho externo, mas pela verdade do ato. Uma pequena renúncia feita com sinceridade e amor vale mais diante de Deus do que grandes sacrifícios feitos para impressionar. O que importa não é o tamanho do que você abandona, mas a verdade com que você abandona. Pode ser renunciar a uma amizade que está te levando para longe de Deus. Pode ser cortar uma forma de entretenimento que está envenenando sua alma. Pode ser abandonar um hábito que, embora não seja tecnicamente pecado, está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Seja lá o que for, escolha hoje, escolha agora. E não apenas pense sobre isso. Não apenas prometa a si mesmo o que vai fazer. Faça. Tome uma ação concreta. Porque a conversão verdadeira se manifesta em gestos concretos.
não apenas em intenções bonitas. Você sabia que pequenas renúncias podem mudar destinos inteiros? Isso pode soar exagerado, mas não é. Santa Teresa ensinava exatamente isso. Ela dizia que Deus valoriza infinitamente mais a sinceridade de um pequeno ato de renúncia do que a grandiosidade de grandes gestos, feitos sem verdade interior. Por quê? Porque o que importa para Deus não é impressionar, não é aparecer, não é parecer santo. O que importa é a verdade do coração. E muitas vezes, uma pequena renúncia feita no escondido, sem que ninguém veja, sem que ninguém aplauda, é muito mais verdadeira do que grandes sacrifícios públicos. É na pequenez que se revela a autenticidade do amor. Pense em como funciona a vida espiritual. Muitas vezes, nós achamos que precisamos fazer coisas grandiosas para Deus. Precisamos mudar tudo de uma vez. Precisamos ter uma transformação radical visível. Mas a realidade é que a santidade se constrói no detalhe. É na fidelidade às pequenas coisas que a alma se transforma. São Francisco de Sales dizia que as pequenas virtudes são como as pedrinhas que formam um mosaico. Separadas, parecem insignificantes. Juntas, formam uma obra de arte. E é assim com as renúncias. Aquela decisão de desligar a televisão quando aparece conteúdo inapropriado. Aquela escolha de não entrar naquela conversa de fofoca. Aquele momento em que você fecha as redes sociais porque sabe que está perdendo tempo que deveria dedicar a Deus. São coisas pequenas. Ninguém vai te dar um troféu por isso. Mas essas pequenas escolhas vão moldando sua alma. Santa Teresa viveu isso intensamente. Ela percebeu que a transformação da sua vida não veio de um único momento dramático, mas de 1000 pequenas fidelidades diárias. Ela conta que, quando finalmente decidiu se entregar totalmente a Deus, teve que começar renunciando a coisas que pareciam bobas. Renunciar a certas conversas no locutório do convento que não edificavam. Renunciar ao tempo excessivo gasto em relacionamentos que a distraíam da oração. Renunciar a pequenos confortos que ela poderia ter, mas que sabia que não ajudavam sua alma. Eram coisas pequenas, mas cada pequena renúncia foi como uma pedra colocada no alicerce de um edifício espiritual sólido. E com o tempo, essas pequenas pedras construíram algo grandioso. Então não despreze o pequeno. Não pense que só vale a pena renunciar se for algo grande e impressionante. Talvez a renúncia que Deus está pedindo de você hoje seja justamente algo que parece pequeno. Mas se você fizer com verdade, se você oferecer a Deus com amor sincero, essa pequena renúncia pode mudar o eixo da sua vida espiritual. Pode ser o ponto de virada. Pode ser aquele momento em que você finalmente para de brincar de ser cristão e começa a viver o cristianismo de verdade. Zacarias diz: não desprezeis o dia das pequenas coisas, porque é justamente nas pequenas coisas que Deus age com mais frequência. É na fidelidade ao pequeno que Ele constrói o grande. Então, faça hoje essa pequena renúncia, mas faça de verdade, e confie que Deus sabe o que está fazendo com cada pequeno sim que você dá a Ele. E agora chegamos à terceira e última coisa essencial que você precisa fazer neste dia 25 de janeiro. Um ato firme de obediência. Preste atenção na história de São Paulo. Quando ele foi derrubado do cavalo e se viu diante da presença de Cristo ressuscitado, qual foi a primeira coisa que ele perguntou depois de entender quem estava falando com ele? Ele perguntou: Senhor, o que devo fazer? Não perguntou: o que devo sentir? Não perguntou: como posso ter mais experiências místicas? Ele perguntou o que deveria fazer. Porque Paulo entendeu imediatamente que conversão verdadeira termina em obediência, não em reflexão infinita. Não adianta nada você ficar pensando sobre Deus, refletindo sobre a espiritualidade, lendo livros espirituais, se isso não se traduzir em atos concretos de obediência. Santa Teresa era radicalmente prática nesse ponto. Ela dizia que a obediência sincera abre mais portas espirituais do que longas penitências ou orações intermináveis. Por quê? Porque na obediência você está dizendo a Deus: eu confio mais em ti do que em mim mesmo. Você está colocando a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E isso é o coração da vida espiritual. Não é sobre o que você quer, o que você sente,
o que você acha melhor. É sobre o que Deus quer. E Deus não fala em abstrato. Ele fala concretamente através da igreja, através dos sacramentos, através das situações da vida. E a sua resposta precisa ser igualmente concreta. Precisa ser um ato, não apenas um pensamento. Então, o que você vai fazer hoje? Qual é o ato concreto de obediência que você vai assumir? Pode ser procurar a confissão, esse sacramento que tantos católicos negligenciam. Quando foi a última vez que você se confessou de verdade? Não aquela confissão rápida e superficial, mas uma confissão sincera, preparada, onde você realmente examinou sua consciência e se apresentou diante do Padre com humildade? Se faz tempo, este é o seu ato de obediência. Marque a confissão ainda hoje, ou pode ser cortar uma ocasião de pecado. Você sabe muito bem o que é uma ocasião de pecado na sua vida. É aquele lugar onde você não deveria ir. É aquela pessoa com quem você não deveria passar tempo. É aquela situação que você sabe que vai te levar para o pecado, mas você continua se colocando nela. Corte isso. Hoje. Sem desculpas, sem justificativas. Ou talvez seja retomar uma prática espiritual que você abandonou. Pode ser a oração do terço que você rezava todo dia e parou. Pode ser a leitura diária da Bíblia que você começou empolgado e deixou para trás depois de algumas semanas. Pode ser a missa diária que você frequentava e foi gradualmente desistindo. Seja lá o que for, retome. E retome hoje. Porque aqui está o segredo. A obediência sela a conversão. Sem obediência concreta, sua conversão fica no campo das intenções, dos desejos vagos, das promessas que nunca se cumprem. Mas quando você obedece, quando você age, aí sim Deus tem algo concreto com que trabalhar. Aí sim a graça pode fluir de forma plena na sua vida. Então não deixe este dia passar sem esse ato de obediência. Escolha agora e faça. Porque é no fazer que você prova a sinceridade da sua conversão. Por que a obediência é tão importante? Por que Santa Teresa insistia tanto nisso? Porque sem obediência, a conversão permanece apenas no mundo das ideias. Você pode ter tido uma experiência bonita de oração, pode ter sentido o coração tocado, pode ter chorado diante de Deus, mas se isso não se traduzir em mudança concreta de comportamento, em atos concretos de obediência, então não passou de emoção passageira. E emoção passageira não salva ninguém. Santa Teresa viveu tempo suficiente e teve experiência espiritual profunda o bastante para saber distinguir entre consolos espirituais genuínos e mera emotividade. E ela descobriu que o critério decisivo é sempre a obediência. Quando uma experiência espiritual é genuína, ela necessariamente produz frutos de obediência. Ela te leva a agir diferente, a escolher diferente, a viver diferente. Pense no exemplo de São Paulo novamente. Depois da experiência no caminho de Damasco, ele não passou o resto da vida contando como teve uma visão maravilhosa. Ele não ficou dando palestras sobre suas experiências místicas. Ele simplesmente obedeceu. Quando Ananias veio e lhe disse o que fazer, ele fez. Quando foi chamado a pregar, pregou. Quando foi chamado a sofrer, sofreu. Quando foi chamado a morrer, morreu. Toda a vida de Paulo depois da conversão foi uma vida de obediência radical, e é por isso que sua conversão foi autêntica e permanente. Não foi apenas um momento bonito que passou. Foi uma mudança real que se manifestou em obediência concreta até o último dia da sua vida. Santa Teresa ensinava que Deus se une à vontade obediente, mesmo quando essa vontade é fraca. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não está esperando que você seja forte, perfeito, capaz. Ele está esperando que você seja obediente. Mesmo que você seja fraco, mesmo que você tenha medo, mesmo que você ache que não vai conseguir, se você escolher obedecer, Deus vai te sustentar. A força vem na obediência, não antes dela. Muitas pessoas ficam esperando sentir-se mais fortes antes de obedecer. Mas não é assim que funciona. Você obedece primeiro, fraco e tremendo se for o caso.
E aí, na obediência, Deus te fortalece. É nesse ato de confiar mais em Deus do que em você mesmo que a graça age poderosamente. Então, quando você fizer seu ato de obediência hoje, não espere estar completamente preparado. Não espere sentir que está pronto. Simplesmente obedeça. Diga a Deus: Senhor, eu confio mais em Ti do que em mim. Eu não sei se vou conseguir. Eu me sinto fraco. Mas vou obedecer mesmo assim porque Tu pediste. E veja o que acontece. Veja como Deus age quando você dá esse passo de fé. A obediência é a linguagem do amor maduro. Qualquer um pode amar Deus quando está sentindo consolos espirituais, quando está emocionado, quando tudo está fácil. Mas amar Deus através da obediência, especialmente quando não se sente nada, quando é difícil, quando custa sacrifício, esse é o amor que Deus mais valoriza, porque é o amor que prova que você realmente confia nele. E é esse amor obediente que sela a conversão e a torna permanente. Agora você precisa entender algo fundamental, algo que pode te livrar de muitas frustrações espirituais no futuro. Não espere sentir algo extraordinário depois de fazer tudo isso que estamos falando. Não espere que, depois de entrar no silêncio, fazer sua renúncia e praticar sua obediência, você vá ter alguma experiência mística, alguma sensação forte, algum sinal miraculoso de que Deus aprovou o que você fez. Um dos maiores enganos da espiritualidade é justamente esse: achar que a graça de Deus sempre vem acompanhada de sentimentos especiais. Santa Teresa alertava constantemente sobre isso. Ela dizia que a graça mais profunda, a graça que realmente transforma, costuma agir no silêncio, sem barulho, sem fogos de artifício emocionais. Pense bem, se a vida espiritual fosse medida por sentimentos, então as pessoas mais emotivas seriam automaticamente as mais santas. Mas não é assim que funciona. A santidade não se mede pelo que você sente, mas pelo que você escolhe. São Paulo, depois da conversão, passou por momentos de grande consolação espiritual, mas também passou por momentos de tremenda aridez. Houve momentos em que ele sentiu a presença de Deus de forma intensa, e houve momentos em que ele se sentiu abandonado, sozinho, sem nenhum tipo de consolo. Mas em todos esses momentos, ele permaneceu fiel, porque sua conversão não dependia de sentimentos, dependia de uma decisão firme da vontade. Santa Teresa viveu isso de forma particularmente intensa. Ela passou por períodos longos de aridez espiritual, períodos em que não sentia absolutamente nada na oração, em que parecia que Deus estava completamente ausente. E nesses momentos, muitas pessoas teriam desistido, achando que estavam fazendo algo errado, que não eram dignas, que Deus não as amava. Mas Teresa aprendeu que era justamente nesses momentos de aridez que se construía a fé mais pura. Porque quando você não sente nada, quando não tem nenhum consolo emocional, mas mesmo assim escolhe permanecer fiel, escolhe continuar orando, escolhe continuar obedecendo, então você está amando a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele te dá. E esse é o amor mais maduro, mais verdadeiro, mais precioso. Então, se você sair deste dia 25 de janeiro sem sentir nada extraordinário, não se preocupe. Na verdade, isso pode até ser um sinal de que sua conversão está sendo profunda e autêntica. Porque a conversão verdadeira não é medida por emoções, é medida por mudança de direção. Se você saiu deste dia com mais clareza sobre quem você é, com mais firmeza na decisão de seguir a Deus, com mais determinação de viver em obediência, então a conversão já começou. Mesmo que você não sinta nada espetacular, mesmo que tudo pareça igual por fora, algo profundo aconteceu. Confie nisso. Confie que Deus está agindo, mesmo quando você não sente. Porque, como diz a Escritura, nós caminhamos por fé, não por vista. E podemos acrescentar, também não caminhamos por sentimentos. Caminhamos por decisões firmes da vontade, ancoradas na confiança de que Deus é fiel, mesmo quando não o sentimos. E aqui chegamos ao final, mas também ao verdadeiro começo. Porque o que você fizer hoje não é o fim do processo, é o início.
São Paulo não passou o resto da vida contando dramaticamente como caiu do cavalo no caminho de Damasco. Ele passou o resto da vida simplesmente vivendo como convertido. Vivendo na obediência diária, no serviço concreto, na fidelidade persistente. E é isso que Santa Teresa nos ensina também. A conversão mais autêntica é aquela que não precisa ser anunciada em alto e bom som, mas que se manifesta na perseverança silenciosa do dia a dia. É aquela conversão que ninguém vai aplaudir, que ninguém vai notar talvez, mas que está transformando você por dentro de forma real e permanente. Veja bem, você não precisa contar para todo mundo o que aconteceu hoje. Você não precisa fazer um post nas redes sociais sobre sua conversão. Você não precisa dar testemunho público se não se sentir chamado a isso. A conversão verdadeira é discreta. Ela acontece no segredo do coração, entre você e Deus. E é no segredo que ela deve ser cultivada. Santa Teresa era muito sábia nesse aspecto. Ela sabia que quando você expõe demais sua vida interior, quando você fala demais sobre suas experiências espirituais, há o risco de você começar a fazer tudo isso para a plateia, não para Deus. Há o risco de você se tornar dependente da aprovação dos outros, dos elogios, do reconhecimento. E aí sua espiritualidade deixa de ser autêntica e vira performance. O que importa não é como os outros veem você. O que importa é se você está realmente mudando. Se você está realmente caminhando em uma direção diferente. Se as escolhas que você faz no dia a dia, quando ninguém está olhando, quando não há testemunhas, estão alinhadas com essa conversão que você viveu hoje. Essa é a verdadeira prova. Não o que você fala, mas como você vive. Não o que você promete em momentos de fervor, mas o que você cumpre na rotina silenciosa e muitas vezes monótona do cotidiano. Santa Teresa dizia que Deus se encontra também entre as panelas. Ela queria dizer que a santidade se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia, não apenas nos momentos extraordinários de oração. Então viva este dia com seriedade, mas depois continue vivendo com a mesma seriedade todos os outros dias que virão. Não deixe que esta conversão seja apenas mais um momento bonito que passou. Faça dela o ponto de partida de uma vida nova. Uma vida de fidelidade constante, de obediência diária, de renúncia perseverante. Ninguém vai te dar medalhas por isso. Ninguém vai fazer reportagens sobre sua conversão. Mas lá no céu, onde o que importa de verdade está sendo contado, cada pequeno ato de fidelidade está sendo registrado. Cada pequena obediência está construindo uma coroa eterna. E um dia, quando você estiver diante de Deus, quando esta vida terrena terminar e você entrar na eternidade, você vai entender que valeu a pena. Que cada renúncia, cada obediência, cada momento de fidelidade silenciosa valeu infinitamente a pena. Porque você não viveu para a plateia. Você viveu para Deus. E Ele, que vê em secreto, vai te recompensar abertamente na eternidade.